Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, 11 da manhã, temos encontro marcado com você na tela da Band. E hoje vamos repercutir a contratação de peso do Internacional. E até não é pesado, a contratação é que é de peso. O atacante Nilmar, de volta ao Beira-Rio, terceira passagem. Dentro de campo, os empates do Inter contra o Sport lá na Arena Pernambuco e do Grêmio diante do Santos na Arena. Ambos os jogos terminaram em 0-0 e vamos também, obviamente, projetar os jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro neste final de semana. Hoje, o Internacional, 6h30, joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, lá em Curitiba. E o Grêmio, neste domingo, amanhã, 6h30, aqui em Porto Alegre, contra a Chapecoense na Arena. Conosco no programa, Marcos Quitolena, assessor de futebol do Grêmio, que nos dá a honra da presença. Além dele, o narrador Daniel Oliveira e o repórter Gonçalo Cirne Lima, da Rádio Bandeirantes AM 640, que também participam quase que diariamente do programa Donos da Bola. Eles farão conosco o preliminar deste sábado. Deixa eu começar com o Quitolena com um assunto light, né? Para começar o programa tem que ser uma coisa light. Sábado de manhã, as pessoas em casa tomando chimarrão, martelinho, esperando o churrasco. Quitolena, você mais teve prazeres ou desprazeres no futebol até aqui? Bom dia, Quitolena. Bom dia, Rec. Bom dia, Daniel, Gonçalo. Prazer estar aqui. Olha, Rec, o futebol é um mundo à parte. Dentro do mundo do futebol, o vestiário de uma equipe como o Grêmio é um mundo à parte. Não é questão de prazer ou desprazeres. Tu enfrenta várias situações que o dia a dia, no convívio teu, com o teu trabalho e tua família, são diferentes. Situações bem distintas do que tu vivencia, do que tu está ao teu redor durante o teu processo normal de vida. E o vestiário do Grêmio também tem essa peculiaridade. E nós enfrentamos aí várias situações, diga-se, é um prazer também estar como um dirigente de futebol dentro de um vestiário, uma equipe da tradição do Grêmio, é um prazer para qualquer torcedor. E esse prazer e essa confiança que o presidente Fábio Koff me deu de estar lá trabalhando no vestiário do Grêmio como uma pessoa política, é uma experiência, está sendo uma experiência para mim muito grande. Agora, tu enfrenta várias situações que se fosse tratado no teu negócio diário, dentro da tua casa, tu tem que avaliar que atitude tu vai tomar naquelas circunstâncias, porque tu não pode tomar as atitudes que normalmente tu poderia tomar em outras ocasiões. Tu tem que ter muito cuidado no vestiário, como tu proceder em várias situações. Porque o vestiário ele é uma situação que temos ali no vestiário praticamente um grupo de 30, 35 atletas. É um barril de pólvora. Um barril de pólvora nem tanto, conforme você se situar lá dentro. Tu pode se considerar um barril de pólvora conforme as pessoas que estão trabalhando lá dentro, conforme quem está ao teu lado para te ajudar, conforme quem são os teus subordinados, conforme quem está ali para trabalhar lealmente contigo. E dentro do Grêmio hoje, quero salientar muito claro, o Grêmio tem uma equipe de bastidores, de vestiário, que eu não conhecia. Conhecia de viagens, de situações de convívio pequeno. Agora, o Grêmio tem uma equipe aí de 30 e tantos profissionais nos bastidores do vestiário do Grêmio, desde o segurança, massagista, médicos, fisioterapeutas. É formidável, formidável, uma equipe que trabalha seriamente, uma equipe que, eu falo toda hora para o presidente Fábio Koff, nós temos uma equipe dentro do vestiário de retaguarda. Eu sou muito de avaliar as coisas como empresário, que eu avalio os meus funcionários. Eu digo que o Grêmio está de parabéns quanto à qualidade dos seus funcionários dentro do vestiário do Grêmio. E nós pegamos aí um grupo de atletas que, nesses 2 anos, praticamente um grupo de atletas que não tivemos sérios problemas, dificuldades para gerenciar ou tomar decisões mais drásticas. O que torna diferente essa relação, essa convivência?
do Quitolina empresário e do Quitolina vice-presidente de futebol do Grêmio? Olha, Daniel... Por exemplo, para o Luxemburgo, tu teria dado aumento se fosse na tua empresa, porque é um cara... Não, o Luxemburgo é um caso à parte. Eu tive uma relação profissional com o Luxemburgo até o momento que ela não teve mais condições de suportar. Suportar foi... Foi você que mandou o Luxemburgo embora? Não é questão que eu mandei o Luxemburgo embora. Existe um fator que eu falei para o presidente Fábio Koff, a situação do Vanderlei, em vários momentos nós... deixar bem claro uma coisa antes de eu entrar nesse assunto. Eu, quando entro no futebol, eu entro sou convidado para trabalhar em alguma situação como foi fora da minha área profissional, pela confiança do presidente Fábio Koff, eu tenho que ser leal ao meu presidente e tenho que ser leal às pessoas que me colocaram lá. E essa relação de confiança ela não pode quebrar em nenhum momento. Agora, eu não posso enxergar coisas e colocar embaixo do tapete. E eu tive sempre a coragem de enfrentar esses... Até por isso, eu fui criticado muitas vezes por enfrentar as coisas bem claramente e também enfrentar as coisas como elas são e também eu nunca fui de esconder o que eu penso das situações. E a situação do Vanderlei, em 30 dias eu vi que ela não seria sustentável dentro do vestiário do Grêmio. Então isso foi uma condição que a gente trabalhou bastante para tentar amenizar, trabalhamos para tentar reverter muitas coisas e não aconteceu Você da diria forma. que o Vanderlei é insuportável? Não é questão insuportável. Cada treinador tem um método de trabalhar. O Vanderlei tem o dele. O Renato teve o dele. O Anderson tem o dele. O Felipe, agora que chegou, tem o dele. Então, cada treinador agora, o método de trabalho ele tem que se encaixar com o método do clube e das pessoas que estão trabalhando naquele setor. O Daniel lhe perguntou se na sua empresa você agiria de uma forma que não pode agir no Grêmio, não foi isso? Exatamente isso. Na minha empresa, eu acho, conforme... Que você não engoliria? Não, na minha é situação diferente. A pergunta Não, dele... eu tô pegando do vestiário. Qual é a diferença do O vestiário? que acontece? Na minha empresa, eu tenho um sócio, eu tenho parte majoritária da sociedade, eu tenho 2 empresas com 2 sócios diferentes e as decisões passam por mim. Somente por mim. Ou seja, é feita uma reunião conjuntura de ideias e a decisão final praticamente sempre é a minha. Agora, no Grêmio é diferente, nós temos um presidente, nós temos o vestiário, nós temos o executivo para dividir as coisas, para tratar de vestiário. Eu sou um ser político, o Rui Costa é um ser profissional dentro do vestiário. Eu sempre, respondendo a tua pergunta, eu agi conforme as minhas convicções dentro do vestiário. Muitas vezes com voto vencido. Sim. Agora, nunca dentro do vestiário do Grêmio, nesse tempo de 18 meses que eu estou no vestiário do Grêmio, eu deixei de dar minha opinião nas reuniões, minha opinião para os treinadores, minha opinião junto com o Rui, minha opinião ao presidente Fábio Koff, sobre qualquer assunto. Claro que nós temos no futebol 3 pessoas que trabalham no futebol do Grêmio, que gerenciam o futebol do Grêmio. O presidente Fábio Koff, a minha pessoa como um ser político dentro do vestiário e a pessoa do executivo, que é o Rui Costa. Todos os insucessos e todos os sucessos dependem dessas 3 pessoas. As decisões passam por essas 3 pessoas. Não é o Quitolina sozinho que erra, não é o Quitolina sozinho que acerta numa contratação, não é o Quitolina que chuta a bola no poste, não é o Quitolina que, porventura, tem um caso de racismo na arquibancada. Então, essas coisas tem que separar muito bem. Todo mundo tem seu papel. Lá no Grêmio, nas reuniões que a gente coloca, olha... Quando a gente acertou, dizemos assim, acertamos esse jogador, acertamos numa situação tal. Quando erramos os 3 que gerenciam o futebol do Grêmio, que são essas 3 pessoas. Quitolina, hoje o Marcelo Moreno é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E é um jogador que pertence ao Grêmio. Eu queria que você falasse a sua opinião sobre esse jogador e, em virtude do que aconteceu quando ele saiu, se ele teria ambiente para voltar ao clube no ano que vem. Marcelo Moreno ele é um jogador, saiu numa circunstância de que o treinador que estava na época não contava com o futebol dele. É uma situação que nós tentamos segurar o Marcelo Moreno pela qualidade do Marcelo e chegou um momento que foi inviável a permanência dele dentro do plantel do Grêmio e, por bem, nós conseguimos emprestá-lo primeiramente ao Flamengo, depois para o Cruzeiro. Agora, o Marcelo ele tem uma condição de transferência temporária como empréstimo para o Cruzeiro, que existe cláusula de que o Marcelo Moreno pode ser jogador definitivo do Cruzeiro, desde que
Cruzeiro cumpra com a obrigação de contrato, que é o valor que tem que se pagar para contar com o passe definitivo do Marcelo. Agora, se isso não vem acontecer, é lógico que o Marcelo Moreno se representa no final do ano ao Grêmio como um jogador do Grêmio, que ele tem o passe vinculado ao Grêmio, e volta normalmente ao Grêmio e vai depender de quem estiver no comando do futebol do Grêmio, quem estiver no comando técnico do Grêmio e quem estiver na presidência do Grêmio. Isso hoje a gente não pode dizer se ele vai ficar no Grêmio. Sem o Kleber aqui fica mais fácil. Não, o Kleber é um jogador que, no tempo que nós estamos dentro do futebol do Grêmio, ele ficou muito tempo afastado por lesão. Muito tempo. O Kleber praticamente ficou 6 a 8 meses afastado, em período de 1 ano e 3 meses, praticamente afastado dos gramados por lesão. Então o Kleber não pôde jogar, não contribuiu muito no passado, principalmente porque estava fora todo esse tempo. Agora, o Kleber tem sua importância, tem sua característica, e agora o vestiário do Grêmio ele não ficou melhor ou pior sem o Kleber. Não é essa a questão. A questão é que o Kleber é um jogador que o Grêmio tem jovens jogadores no elenco para substituir o Kleber, o papel que ele faz em campo, e o Grêmio trouxe o Dudu, também, que é na posição que o Kleber joga, e o Grêmio tem atacantes para suprir a carência do Kleber quando ele está machucado. Por que não joga o Everton nunca, hein? O Everton é um jogador que eu sou um jogador que admiro muito, um dirigente que admiro muito o jogador Kleber, o jogador Everton. Ele tem uma característica que ele é uma característica moderna de gramado, é um meia atacante que cai pelas pontas, infiltra na diagonal, faz gols. E ele teve um momento com o Anderson, ele foi colocado em alguns jogos. Campeonato Gaúcho, acho que ele entrou em várias partidas, ele entrou em várias partidas, fez gol em Novo Hamburgo, acho que contra o Pelotas, se não me engano, que ele fez um gol em Novo Hamburgo, quando nós jogamos em Novo Hamburgo. E é um jogador que, com o Anderson, estava sendo melhor aproveitado. Agora, o Filipão fez sua análise e o Filipão está optando por outros jogadores. Por exemplo, nós trouxemos também, tem que considerar que nós trouxemos o Fernandinho, que faz praticamente o mesmo papel do Everton. Por isso que o Everton, hoje, ele está um pouco mais esquecido entre aspas. Ele tem treinado toda hora com o grupo de jogadores principal, mas o Fernandinho, hoje, com a chegada do Fernandinho, o Everton está na fila de espera para entrar na equipe. O futebol, ele te surpreendeu e te decepcionou em alguns momentos? Decepcionou, sim. Surpreendeu de que forma tu for analisar. Surpreendeu, não. O futebol... Eu tenho convívio de política de Grêmio, de bastidores de Grêmio de 10 anos, mais de 10 anos. Então eu entendo como é que são as coisas. Quando tu está lá dentro, ela é um pouco diferente. Quando tu está pro lado de fora, tu vê de uma forma. Quando tu entra dentro de uma administração, principalmente de vestiário... Tem coisas que não dá para contar? Claro que tem. Lógico que eu não conto coisas da minha família. Lógico que eu não vou contar coisas nem do futebol. Tem coisas que eu não conto do meu trabalho, tem coisas que eu não posso contar dentro da minha casa, tem coisas que eu não vou contar do vestiário do Grêmio. Todo ambiente tem coisas. Tem coisas aqui na rádio, na Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, que não pode contar o que acontece. Mas tem até faz parte isso do cotidiano. Nem mesmo Deus duvida. Hã? Até mesmo Deus duvida. Depende da análise de Deus duvida. Existem coisas que são mais graves. Tem graves. algumas figuras que existem coisas que são mais graves, existem coisas que são mais amenas. Agora, o que me decepcionou, Daniel, o que mais me decepciona são pessoas que tiram, por exemplo, uma figura para Cristo e colocam praticamente todas as culpas de algum fracasso naquela pessoa. Então, tem dirigentes, ex-dirigentes, eu sei muito bem qual é a intenção de cada um deles, porque meu mapa, na minha cabeça, o mapa político do Grêmio, o mapa das pessoas que têm algum interesse diferentes quando criticam um dirigente, como é o meu caso. Para colocar os bruxos, é isso? Eu sei a intenção muito bem de que forma ela chega a essas críticas. E tem um dirigente peculiar, que foi vice-presidente do Grêmio já, que tem me criticado muito, muito, até às vezes com uma certa covardia, porque as pessoas escrevem muito, para escrever as pessoas têm coragem, mas para dizer frente a frente elas se escondem. Eu já intimei vários dirigentes que na minha frente se esconderam e não quiseram dizer o que elas escreveram, entendeu?